sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Nessa nova temporada, nós estamos com várias e várias entrevistas, e a de hoje, eu tendo a honra e a alegria de conversar com os candidatos, né, a partido do PT em Palmeiras dos Índios, que é o presidente, né, a chapa, no caso, que é o presidente, o Antide, e o Cássio Júnior. Ele como presidente e o Cássio como vice, Vice. não é isso? Além dos demais, né? Então, eu quero agradecer a presença de vocês desde já e vamos conversar, né? Exatamente. Eu e Cássio, não somente nós, mas a chapa toda, a gente agradece pelo convite de ter essa oportunidade de estar aqui, né? Representando, falando das nossas ideias, dos nossos projetos, da renovação do PT aqui em Palmeiras, né? Isso é um momento histórico, porque pela primeira vez podemos dizer que vamos ter como cabeça alguém tão jovem, né? Com apenas 20 anos, disputando uma eleição assim, né? Que saiu da campanha de vereador para a campanha de presidente do PT, né? Aqui em Palmeiras. Mas fico muito feliz de estar do lado desse companheiro aqui, Cássio Júnior, né? Um companheiro de fibra, caráter e honra. É isso mesmo, Roberto. É uma alegria estarmos aqui contigo, conversando sobre esse processo democrático interno do nosso partido, que é o PT. É um partido que tem 1.600 filiados aqui em Palmeiras, então é um grande Nossa. partido. É um partido que tem essa característica que talvez não tenha nos outros, né? Que é ter eleições internas para compor o diretório municipal, estadual e também nacional, e montando uma chapa de oposição, né, dentro do partido. Então, eu também sou um jovem, digamos assim, não tão jovem quanto o Antides, né? Tenho 29 anos, Tá novo, vai. fui candidato a vereador em 2020, Você também, não foi? Você foi Foi. 24 já. 24, Eu fui agora, Você foi em recentemente. 2020, é. Então, acumulei alguma experiência também na gestão pública. Fui secretário de Cultura por 4 anos, mas também sou servidor público de carreira do estado de Alagoas, sou professor. E para mim é uma alegria imensa estar compondo com Antides, né? Como já falei, esse jovem aguerrido. E assim, representamos uma coletividade maior, né? Na verdade, a chapa é composta por 16 membros, que também não fica só nesses 16, é toda uma quantidade de companheiros e companheiras que desejam ver a renovação do partido aqui no município e Tem que mulher nessa lançaram. composição? Tem. Tem. Temos. Sim, porque eu estava numa entrevista e até dizendo que a Palmeiras está sem representação nenhuma na Câmara. Exato. É, Sim. sim, mas pode continuar. É que é muito ruim, né, Roberta? Porque mais da metade da população é feminina, né? É 52. mulher. E quando parte para a representação política, esse número cai drasticamente. E como o caso de Palmeira caiu para 0%, né, no parlamento municipal. Então isso é muito ruim. E aí pensando a eleição interna no PT, inclusive o próprio regimento ele define que precisa ter essa diversidade de gênero e etnias também. Isso. Perfeito, perfeito. Ó, e o que foi que levou assim? Como foi a ideia de não vou colocar o meu nome à disposição? Primeiro aqui, depois joga para você. Bom, Passa a bola. quando surgiu, primeiramente surgiu assim, né? Ronaldo lançou sua candidatura em Maceió, né? Esse nome já vinha sendo planejado pela estadual. E aqui em Palmeiras não tinha, assim, né? Um nome ainda. Aí Vocês vão lá. chegaram, não, conversaram comigo, perguntaram, tu É. tem um interesse, Antides, né? Que você tem essa mania de dar a cara a tapa, né? Aí eu disse, rapaz, não sei não, vou pensar um pouco. Aí isso foi ano passado, né? Aí quando foi esse ano, eu olhei e disse, rapaz, a situação, depois da eleição, né? A situação realmente do nosso partido tá complicada, né? E acredito que precisamos de alguém que tenha uma forma diferente tanto de ver como de agir. Aí lancei meu nome à disposição do partido, né? Fiz um evento e tudo mais, lançando meu nome em fevereiro, dia 19, e logo após consegui reunir um grupo bacana, que viu em mim, né, a confiança, um caráter realmente,
e os ideais de um verdadeiro petista, né? Sou petista de carteirinha desde meus 13 anos, sou filiado desde os 16, estou com 20 anos, então já é um tempinho considerável. Aí, quando formamos esse grupo, né, eu fui atrás do Cássio, que já foi secretário, filiado ao PT, e também já foi candidato a vereador. Eu saí reunindo um grupo bacana, um grupo diverso, de pessoas que eu via que podiam contribuir para a Então renovação. foi ele que te chamou. Isso. Eu fiz o convite, né, para a gente unir forças e dialogar, né, porque afinal não é só eu querer ser candidato, né, É. a gente tem que ter um grupo entre eles, dialogar, não só com esse grupo, mas com os filiados. E nisso meu nome foi aceito para ser presidente e logo após esse grupo, Cássio Júnior se juntou a nós como vice, né? Fiquei muito feliz, né, de ter uma pessoa como Cássio, outro jovem, né? Nada contra, não é contra o etarismo, não é nada sobre questão de idade, mas uma pessoa que me entende para que a gente possa se comunicar e também que entende a situação do PT atual, que os tempos são outros, né? O tempo do PT está bem antigo, né? E a nossa visão é de um PT atual, de construir, unir. Então ficou nisso, né? Aí lançamos o nosso nome, né? Eu cheguei lá em Ronaldo e disse, Ronaldo, é eu e Cássio aqui para a renovação do PT aqui em Palmeira. Aí ele disse, rapaz, não tinha nome melhor do que esse. Você escolheu bem, né? Você mesmo já era um nome ideal para isso. E com Cássio, tenho certeza que agora vamos embora, que a vitória nos aguarda. E aí, Cássio, e a sua? Conta a sua história, que a dele eu já estou sabendo, mas eu já estou iniciando, né? Eu estou começando. Aí tu já aceitou, você já estava Isso, de boa, já tinha o pretensão. Antides fez esse contato para compormos, né? E assim, a princípio eu estava à disposição para compor mesmo, para apoiar o projeto. E aí, quando trouxemos meu nome para esse coletivo, né, que nós estamos construindo, o coletivo também viu em mim um bom nome para compor como vice. Então, aceitei o convite do Antides do coletivo para compor como vice. E estamos nessa luta, né? Já fizemos o lançamento da chapa aqui em Palmeira, no último dia 26. Sim. Na verdade, lá no dia Fazenda Canto, né? E agora a tendência é que até o próximo dia 7 de julho, 6 de julho, desculpa, 6 de julho, 6 do mês 7, Isso, é é, confundo. as atividades possam se intensificar, né? As atividades de campanha mesmo, de buscar os filiados, Quando vai ser a eleição? no dia 6 de 6 de julho. julho. 6? 6 Isso. de julho. Temos aí. Tá em cima, viu? Tá em cima. Para fazer campanha realmente, né? Tá bem em E cima. campanha é igual a campanha, sim, porque assim, eu não sou filiada a nenhum partido. E acho até em off, não foi? Eu comentei com vocês assim, tem coisas assim que eu vou perguntar como leiga mesmo, né? E até é bom, né? Porque quem está assistindo, quem entende vai ter um pouquinho de paciência. Quem não entende, vamos saber. É do mesmo jeito, assim, as composições, as articulações, assim, o pedido de voto. É como uma campanha normal, no caso, assim, que não é que não seja normal, desculpa a palavra, mas assim, como uma campanha majoritária, uma campanha de candidatos partidários, no caso. Isso, é uma campanha semelhante àquelas campanhas que nós estamos convencionados para ocupar os cargos eletivos, né? O diferencial é que só vota quem é filiado ao partido, né? Então nós temos um público que é filiado aqui no município. A campanha para o presidente em si, ela é majoritária, o mais votado ganha, mas na composição do diretório do partido, tem algumas regras internas no estatuto que ela é proporcional. Então, na realidade, é, o diretório do partido tem um número X de vagas e cada chapa vai ocupar esses cargos, essas vagas, a partir do coeficiente de votos mesmo que ela tiver. Então, digamos assim, ainda que determinada chapa não vença para presidente, mas ela, a partir da quantidade de votos que ela venha a ter, ela vai ter o direito de ocupar algumas cadeiras no diretório. Entendi.
São quantas chapas aqui que estão concorrendo? São apenas duas, né? A de oposição, que no caso é a nossa, e a da atual, podemos dizer, Da situação, né? Da né? situação. Entendi. Que é a da Sheila, não é isso? Que ela Que ela compõe. compõe. Ela compõe. Ela Entendi. não Que é a está com vice-prefeita. cabeça. Exato. Isso, ela está compondo a chapa, Sim, né? E quem está com cabeça da chapa é o doutor Pedro Paulo sim. e a vice a Flávia. Flávia Entendi, está compondo como vice na chapa. entendi. E, assim, como é que vocês pretendem buscar esses votos, dar o convencimento aos eleitores partidários, no caso? Posso falar? Pode sim. Obrigado. Como já foi dito, podemos dizer que é basicamente uma eleição de fato, né? Assim como é para ocupar cargos eletivos e tudo mais. Vamos atrás dos filiados, fazemos visita, temos realmente adesivos, panfletos, a gente mostra as nossas propostas e o filiado que... Não, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, como é que você eu, Roberto, sim, como é que você pretende, o que é que você vai me convencer para eu votar na sua chapa? nossas Entendeu? propostas. Essa é a Nossas propostas. Eu ia chegar lá. Do mesmo jeito que fazemos uma campanha para vereador, para prefeito, a gente mostra nossas propostas, né? Quais são elas? Temos a de reconstrução, de fato, do partido, né? Fazer com que esse partido seja plural, né? Que pare de ficar realmente, como já foi dito, tanto por Ronaldo quanto por demais, nessa panelinha. Que seja feito realmente auditorias, que seja feito, como é que eu posso dizer, reuniões que abrangem um grande público de filiados para discutir, de fato, os rumos do partido, né? Para que a gente possa fazer assembleias, ouvir o que os filiados têm a dizer, a gente aderir e dialogar, né? Não somente ficar naquilo de falei, tá dito, acabou, né? Isso é um pouco complicado. Então a gente realmente, né, a nossa chapa tem esse diferencial de saber ouvir, de saber acolher os filiados, de dialogar, de realmente renovar, de reconstruir, né? Porque obtivemos um grande número de filiados novos, que se filiaram pelos ideais petistas, pela renovação, e também para poder nos ajudar realmente nessa reconstrução do PT. E os filiados antigos também, eles veem na nossa chapa, a chapa, podemos dizer, de esperança, né? De uma chapa que possa dialogar, que possa É tão mudar. bom quando a gente traz isso, né? A esperança, Isso, né? mudança. Então, eu acredito que é nisso que vamos convencer os filiados, na renovação, porque do jeito que está, não pode continuar. Ô, Cássio, tem hoje, assim, no caso, dois representantes do PT em Alagoas, né? Que tá, o pessoal, quem está acompanhando o Ronaldo, né? Isso, Ronaldo Medeiros, né? E o deputado Paulão, não é isso? Exato. Como é que você enxerga não é divisão, a palavra seria São dois blocos, dois né? blocos, isso. Isso, eu enxergo dentro desse espectro democrático do PT, que atualmente a nível estadual realmente existem dois blocos, né? Como eu acabei de falar. Um é o deputado, um orbita ali em torno do deputado Paulão, que é um histórico aliado, né, dos movimentos sociais também, ao qual eu faço parte, mas que já comanda o partido há quase 40 anos. E vem o outro bloco, que é o qual nós somos alinhados, que é liderado pelo deputado estadual Ronaldo Medeiros, né? Que é um bloco que propõe essa renovação, né? Então nós estamos alinhados a isso, porque acreditamos que o PT ele historicamente sempre foi o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então não dá para o partido ficar sob a gestão de burocratas que se afastaram, né, dos trabalhadores e trabalhadoras. Então eu percebo dessa forma, como realmente dois blocos políticos, né, que compõem o mesmo partido, mas que têm propostas de futuro, que têm visões de mundo diferentes. Entendi. Ainda continuando com essa questão desses dois representantes, recentemente o deputado
Ronaldo Medeiros, fez uma declaração dizendo que em Palmeiras as decisões do partido seriam tomadas dentro de um consultório, né? Isso. Aí, meu pesado, pô, assim, no caso, é bom porque você concorda com isso? Você acha que ele foi feliz ou que realmente não era assim? O que é que você acha? Então, Roberto, eu acredito que nós temos que ser francos nas ideias, nas palavras. Nós não estamos aqui atacando pessoas, mas combatendo ideias, né? O diretório do PT hoje em Palmeira, a maioria dos filiados não sabem nem quem são os diretores do partido. Nós sabemos que alguns diretores são funcionários da clínica do Dr. Pedro Paulo. Que é o que é candidato à A chapa de chapa. oposição de vocês. Isso. Então, assim, o partido ele é maior que uma clínica, ele é maior que uma associação. Então, por exemplo, quando o partido precisa fazer uma reunião, que é até difícil o partido promover reuniões, mas quando tem, a reunião acontece na AMP, né, que é a Associação da Sheila, Ah, que aqui eu deixo claro, presta um serviço social importante para a sociedade. exatamente, é. Eu Nós temos conheço a isso. AMP e faz um trabalho social muito legal. A Exato, Associação de Mulheres Bombas dos isso. Índios, é. Promove cursos, É, tudo. Mas assim, temos que separar o que é associação, exato. o que é partido. Então, nós percebemos que os projetos pessoais e particulares, como a associação, como a clínica, se misturaram com o partido. Então, uma das nossas diretrizes é separar. Eu tenho meus projetos pessoais, o Antides tem o dele, tem os deles, né? Até Mas porque vamos clínica é uma separar do partido. coisa, a associação é uma e partido é outra, não é isso? Exato, Isso, exatamente. exatamente. Tem Então, pessoas que podem trabalhar na clínica ou ser associado que não querem participar de nada envolvendo o PT, né? exato, exato. Entendi. Então, essa, essa é uma das questões que ah, uma vez eleitos, nós pretendemos acabar, né? Cada filiado vai ser livre para tocar os seus projetos pessoais e particulares, mas o partido, ele é da coletividade. Ele precisa ter a sua autonomia. Antes, o filho do doutor Pedro Paulo, que é primeiro suplente vereador do PT Isso. por Palmeiras dos Índios, está na chapa de vocês, né? Isso? Não está compondo a chapa, Sim. né? Que isso fique claro, o nome dele não está na chapa, mas ele é um aliado muito importante, né? Pela Ele renovação está daqui. junto com vocês, Isso, no ele caso. está caminhando conosco, pela renovação daqui. Certo. Quem está compondo assim com o nome na chapa mesmo, né? Até é bom frisar, é a advogada Leila Passos, que é nora do Dr. Pedro Paulo, Que é a esposa do Simão. e a esposa do Isso. Simão, Isso, isso. sei. Ela é a secretária de nossa chapa. Ela está como secretária. Bom. E com relação a essas questões também, assim, do jovens, né? Como é que vocês estão tentando convencer esse pessoal? Que a gente falou sobre a representatividade feminina, mas Isso. agora eu queria que vocês falassem também dos jovens, assim, tanto a nível Palmeiras dos Índios, como também de forma geral no Né? país. Primeiramente, a chapa, ela obrigatoriamente tem que ter, né, uma representatividade jovem, né? São 20% feminino, 20% de juventude e etnias, né? A nossa chapa é composta, sim, majoritariamente pela juventude, né? Eu, Cássio e demais companheiros também, eles estão aderindo, né, até mais fácil do que a gente pensava. Esse povo mais jovem É. mais empolgado, né? É a A gente militância. que vai ficando. O nome disso é a militância, né? Eu mesmo entrei com 16 anos. A minha irmã é filiada com 16 anos. Pronto. É uma mulher, é jovem, é do candomblé, né? Ela está no movimento estudantil também, no Grêmio, a qual também já fiz parte. Então, assim, é mais fácil a juventude se engajar do que, às vezes, até um filiado mais antigo, né? Eles aderem mais fácil às nossas propostas, às nossas ideias, porque temos o mesmo pensamento, né? Quando eles veem, eu falo isso pela minha candidatura a vereador ano passado, que eles viam um jovem disputando uma eleição e que podia, sim, vamos supor, vencer, isso
poxa, ele chegou, eu também posso chegar. Então isso inspira, né, outros jovens a seguir esse caminho, a lutar pelos seus direitos, que nem Isso. eu luto pela comunidade LGBT, né? Eu sou um jovem bissexual, luto não só por mim, mas pelos meus irmãos, pelos meus companheiros, pelos que vão nascer ainda, É, né? Porque afinal muitos morreram para que hoje eu pudesse estar aqui ocupando esses verdade. espaços. Isso é muito A gente importante. luta também pelos movimentos estudantis, na qual também faço parte, né? Sou coordenador do campus 3 do DCE da UNEAL, na qual passou 8 anos desativado. Com 8 anos desativado, né, unimos essas forças, a juventude, e tocamos o barco. Após 8 anos, vencemos uma eleição bem disputada, porque muitos jovens não tinham mais esperança. Poxa, para que movimento estudantil? Aí a gente Não lembrava, pode, né? a gente não pode deixar que isso aconteça. Isso, aí a gente ficava lembrando, cara, é nós que vamos reivindicar aquilo que É. precisa, é nós que vamos cobrar por vocês. Vocês nos cobram, a gente cobra, né? Então, foi basicamente isso, né? Hoje mesmo eu estou aqui a nível municipal, já é uma representatividade. A nível estadual, tem outros companheiros também que estão compondo a chapa de Ronaldo, que são da juventude, que me inspiraram, né? Hoje também está no mundo político. E a nível nacional também, né, que o PT tem a eleição, né, o pede o processo de eleições diretas aí do partido, tem a nível nacional, a juventude também está engajada, a nível estadual e a nível municipal. Entendi. É, caso vença a eleição, né? Qual será a prioridade imediata? Assim? Primeiramente, vamos convocar uma Assembleia Geral para informar todos os filiados, né, vai ser transmitido, se tudo der certo, também pela internet, né, os meios de comunicação, para que todos os filiados estejam informados, né, da chapa, a gente demonstrar nossas propostas e também frisar que realmente vamos renovar, que chega de ficar só nessa panelinha discutindo, né, em gabinete de vice-prefeita, podemos dizer, que realmente vamos estar lá para ouvir e para resolver. Não só ficar prometendo, prometendo e passa um ano e chegando o político, promete de novo, desespera acabar o ano político, aí bola, ganha, enrola de novo. A gente vai dizer que basta, né? Isso daqui realmente não dá mais tempo, já passou, chegou a hora de realmente mudar, né? Vamos Novos lá. ares entrar, né? Também vamos frisar que as comunidades indígenas também temos muitos filiados, na qual fiquei muito emocionado quando a gente fez o evento lá, que foi simbólico, né? O PT nunca Fazenda tinha, Câmara. foi na Fazenda Câmara, nunca tinha acontecido nenhum evento do PT, que eu perguntei, né? A Simone Galdino está compondo a chapa conosco, eu disse, companheira, já fizeram um evento aqui, já vieram fazer formação política, que o PT defende essas pautas, né, de inclusão, de luta pelo território indígena. E quando ela falou, nunca teve nada aqui do PT, companheira, aí eu disse, oxe, como assim, companheira? Palmeira dos Índios, né? A cidade que mais tem aldeias indígenas, né? Tem representatividade no PT, tem filiados e não tem nada. Literalmente é só usado realmente para eleição. Não, a gente precisa vir aqui fazer uma formação política, né? Que vá aderir a pautas indígenas para que a gente possa ser discutido, que a gente vá nas periferias, que também não vão, né? O Partido dos Trabalhadores é o partido da classe trabalhadora, é o partido que está nas periferias, que está nos brevos, a palavra fugiu, Nos brejos, nos brejos, estão em tudo, É, né? O PT é o tô partido tentando. que está na raiz, e Sim. aqui em Palmeiras não está. Se limita a ficar numa associação, como já foi dita, num hospital. Então, a gente realmente vai chegar e dizer: a renovação chegou, companheiro. Você votou, confiou e a gente vai demonstrar trabalho, né? A gente realmente vai fazer mudar. Exatamente. E assim, é, um pouco, né, dessa nossa oposição não é oposição a pessoas, é oposição a É bom deixar ideias. claro, né? Exato. Isso, Porque a gente ainda tem a mentalidade. Desculpa te interromper, mas só para deixar bem claro. De que quando você tem uma ideologia diferente da pessoa, você é contra a pessoa. Mas, gente, vamos evoluir. É isso. Exato.
Vamos lá. É as ideias, né? Nossa atual presidente, que é também vice-prefeito da cidade, é, recentemente até, de certa forma, teve uma repercussão nas redes sociais, né, ao comentar a falta de água na cidade, onde ela disse, olha, vou dar uma ideia para resolver o problema. Cada um procura um advogado e bota na justiça. E assim, nós percebemos que é uma fala de quem Elitista. elitista e não conhece a realidade de Palmeira dos Índios. A nossa realidade, Roberta, é que, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, né, o governo federal, ele diz que Palmeira dos Índios é a terceira cidade com mais famílias no Bolsa Família. São 14.700 famílias que vivem com Bolsa Família. São famílias que, para se alimentar, precisam do repasse de renda do governo federal. Essas famílias, às vezes, não têm R$ 50 para pagar um talão de água. Elas vão ter condições de constituir advogado privado para enfrentar a CONASA na justiça, para enfrentar a Águas do Sertão. Então, nós percebemos que a solução para essas quase 15 mil famílias não é simplesmente contratar um advogado, né? É a união dos grupos políticos para fazer com que esse problema da falta d'água seja resolvido. Então, assim, é por situações como essas que nós acreditamos que o PT precisa ser devolvido para a classe trabalhadora, né? Porque a classe, somente a classe trabalhadora é que sabe os seus anseios, os seus desejos, né? Entendi. É, além essas questões que você citou, eu acho que é interessante a gente destacar justamente quando você dá a cara, assim como você está, dá a cara não, quando você se disponibiliza, você sabe que ali você está, né, disposto a enfrentar tudo, críticas, né, contra, porque, por exemplo, tem gente que pode dizer assim, Cássio, mas você participava antes, Exato. né? Agora está em outra, é por isso que nada presta. Mas e o que é que você pode dizer, né? Resumidamente, né? Assim, porque diz, mas você já participou, você já estava no mesmo bloco, e agora por que tá? Aí, como é que tu diz aí? O que é que tu diz isso? Exato. Eu até sofro um pouco desse comentário É. quando eu venho às redes me manifestar sobre algum assunto. E o que eu sempre falo é que eu tenho a minha autonomia e tenho a minha liberdade E mudar de de opinião. expressão. Eu ocupei por 4 anos o cargo de secretário municipal de cultura. Durante todo esse período fui filiado ao PT, mas não ocupei por indicação do PT. Na época, a sociedade civil, os fazedores de cultura da cidade, entregaram uma lista tríplice ao prefeito Júlio César, ao então prefeito, para que ele, como 3 sugestões, né, de pessoas que os fazedores de cultura enxergavam com possibilidades de fazer a gestão cultural. Meu nome estava entre esses 3 e o então prefeito acabou acatando a lista tríplice e escolhendo meu nome, né? Eu lembro do seu trabalho. Isso. Parabéns. Obrigado. Então, assim, quando eu venho a público comentar sobre a cidade, né, ou sobre a política pública, é realmente como contribuinte, como cidadão que sou. Não componho mais o governo municipal, mas, como comentei no começo da nossa conversa, sou servidor de carreira do estado de Alagoas, então independo de indicação política, Ah, né, concursado. E é isso, então me sinto como figura pública, que sou também liderança indígena, me sinto assim muito confortável de comentar sobre os diversos assuntos que ocorrem na cidade. exato. É, além de. Estou dando uma coladinha aqui. É. Mais de. Tem aqui mandaram umas perguntinhas, né? Aí a gente dá aquela velha É uma coladinha, eu tese, faço. É. Vocês acreditam, no caso, que olha, após mais de 20 anos sob o controle do grupo liderado pela Sheila, né? E Pedro Paulo, você acredita que a sua chapa representa uma verdadeira ruptura
ou apenas uma alternativa? Eu acho que essa é uma pergunta bem firme, assim, mas eu acredito que seja, como já foi dito, né, uma luz de esperança, né? Uma ruptura, acho que fica meio forte de falar assim, né? A ruptura do PT, não. São dois grupos, né, cada um defendendo a sua ideia e os eleitores, né, os filiados vão ver quem realmente representa, né? Qual é o grupo que representa, se é o grupo da renovação que realmente vai fazer diferente, porque já viu os erros que foram cometidos no passado, ou se vão votar, né, no grupo que se perpetua ainda, né, podemos dizer uma grande parte dos filiados, do atual diretório, né? Então, eu acho que os filiados vão olhar e vão falar: poxa, eles tiveram, como você falou, mais de 20 anos para mudar. Então, eu não vou ficar nessa, eu vou votar realmente por aqueles que vamos dar um voto de confiança, vamos acreditar que eles podem sim fazer diferente. Porque, afinal, nós também sofremos, né, pelos erros do atual diretório no passado. Então, uma coisa é certa, vamos fazer diferente. Então, assim, pelo que eu entendi, saindo vitoriosos, beleza. Caso não haja, então não vão regressar, não vão compactuar novamente com a gestão que está hoje. É porque é o seguinte, Gestão não. É é gestão, uma tá Pode gestão chamar muito de certo. gestão. partida. Certo. Porque é o seguinte, Roberta, nosso grupo ele tem filiados antigos, a exemplo do professor Jarbas Ribeiro, da UFAL, ele é professor lá do curso de enfermagem, né? Temos também Exato. militantes históricos, né? A dona Deusdete, por exemplo, que para quem não conhece é mãe do professor Cosme, né? A militante antiguíssima do partido. Cosme eu conheço, professor Cosme. Isso, a mãe dele. E ele também é petista, né? Ele desfiliou Bom, recentemente, Ai, foi. devido justamente a alguns entraves com a atual gestão. isso. Se ele era, não é tão. Isso. Ele é um grande militante do PT, ele realmente é um petista de carteirinha, né? Ele até comentou a saída dele da seguinte forma: eu saí porque eu sou petista e a atual gestão não é petista. Foi? Ele Ele é fez desse. uma Ele disse. nota, Ele é ele tem desse. uma nota É, falando, né? Temos também, Olha, compondo a gosto dele, é uma chapa, pessoa bacana. é uma pessoa incrível. Compondo a chapa também temos a companheira Antonieta, né? Dona Quem Antonieta, conhece a companheira figura Antonieta histórica é do uma figura PT. histórica do PT. Toda vez que a gente fala em PT Palmeira, não tem como não falar em Isso, Dona Antonieta. isso. Militantes também do Sinteal, que são filiados ao PT, estão conosco. O professor Isael, que inclusive é presidente estadual do Sinteal. Carlos Teles, que é também do Sinteal. Enfim, e o que esses companheiros mais antigos nos passam é que nos últimos 21 anos, o partido, embora tenha ocupado espaços de gestão municipal, por exemplo, ele regrediu. Então, por exemplo, no início dos anos 2000, o partido tinha uma sala onde o militante, o filiado, poderia ir lá, tirar uma informação, pegar um panfleto, um adesivo, e, né, que era a sede A física do sede. diretório. Isso acontecia lá Tem no aqui São também. Bernardo. Ah, Depois de 2004, que foi quando o Dr. Pedro Paulo se tornou vice-prefeito com Cordeiro, fechou a sede do partido. Não existe mais uma sede física. até hoje. Até Até hoje, hoje. são Não 20, tem não mais. tem, não Mas tem. para onde é que foi direcionado? A sede deixou de existir, mas as decisões eram tomadas todas realmente na No panelinha, consultório. né? No E no consultório. consultório era na vice-prefeitura, no gabinete do vice-prefeito. Né? Em vez de progredir, de avançar, regrediu. Né? A sede não existiu mais e tudo ficou limitado, né, a somente um grupo de pessoas tomar as decisões de um partido completo. Tem que ter, não, uma coisa assim, uma coisa para endereço, para mandar para as coisas, tudo. Não tem que ter, não, Depende, senão. Não. depende. Né? No partido existem comissões organizadas, quando não se existe um diretório fixo,
E existem os diretórios. Aqui em Palmeira existia, deixou de existir, mas mas todas as justificativas, né, como você falou, como é que a gente envia, como é que a gente entra em contato, né? Isso daí também quem tem culpa é o diretório estadual, na qual acobertou, né, podemos dizer assim, na qual não cobrou o porquê que deixou de existir, né, o E o diretório número estadual. de filiados? Como foi que ficou? Cresceu, aumentou durante esse tempo? Ah, deve ter aumentado, sim, mas proporcionalmente assim. Vocês sentem assim que tiveram ou não? Estagnou, saíram, desfiliaram? Vocês estão me dizendo que saiu Isso. muita gente, né? Historicamente, nós tínhamos aproximadamente 600 filiados em Palmeira. Só que muitos, pela falta de convocação para reuniões, para atividades, desestimularam, né? Estão afastados, são pessoas que a gente tenta resgatar. E realmente, entre o final do ano passado e o início desse ano, devido a esse processo eleitoral, ambos os blocos buscaram novas filiações. Então, nós tivemos aí, através do processo eleitoral e dessa busca de ambas as chapas, um certo boom de filiações. Foram filiados quase 1.000 pessoas. Então, hoje o partido tem essa faixa aproximada de 1.600 pessoas. 1.600. Isso, aqui em Palmeira. Aí, no caso, para você estar explicando a questão da eleição, vocês precisam de quantos votos, que também não é questão de números, né? É um coeficiente. Para presidente vai ser números diretos, mas para a Certo. chapa, para os demais membros, vai ser uma média uma média da votação de cada chapa que vai ser feita. Certo, gente, olha, vamos a gente deixar, a gente vai conversando, conversando, conversando. Tem alguma coisa que eu deixei de perguntar? Que vocês querem falar, querem deixar? Porque assim, às vezes quando a gente tá, né, eita, Alberto, eu queria deixar isso registrado. Tem alguma coisa aqui, alguma mensagem, alguma informação importante que vocês consideram importante? Se vocês tiverem. Não estou lembrado assim, né? Acho que somente, como diz, né, um grito de esperança, né? Um grito de renovação, de fato, para o PT, né? Que a gente possa rejuvenescer esse Partido dos Trabalhadores. Então, você olha para essa câmera aqui e fala e já convida. Essa câmera aqui, aí você já convida o pessoal para votar e, enfim, fala que depois a gente Posso encerra. falar? Bom, convido todos vocês, os filiados, né, do nosso partido querido aqui de Palmeira dos Índios, para no dia 6 de julho votar na chapa da renovação, para que a gente possa rejuvenescer esse partido, mostrar realmente uma representatividade que o PT de Palmeira dos Índios merece, né? Renova PT. Você, Cássio? É isso mesmo, é reforçar a convocação, o pedido do Antides, né? E dizer que essa nossa renovação, né, esse pedido de rejuvenescer o partido, não é uma questão etária, né? É uma juventude de ideias, é uma renovação de ideias para que o nosso partido cresça cada vez mais. É isso. Então, minha gente, muito obrigada. Viu? Agradeço demais pela participação de vocês. Desejo que vocês saiam vitoriosos, né? Vocês conseguiram passar de uma forma assim bem tranquila, bem didática também, que eu já né, algumas coisas eu consegui pegar, mas enfim, e vocês continuem, né? Desejo a vitória, mas caso, porque você sabe, quando a gente entra numa disputa, a gente entra para ganhar ou para perder. Quer dizer, eu nunca ganhei para perder, eu nunca entrei para perder, não. Não sei perder. Eu fico revoltadíssimo e tudo. Mas, enfim, a gente tem que trabalhar isso caso não consigam, mas que persistam com esses ideais, né? Com essa busca de renovar, porque eu acredito que a gente não pode se conformar. Se a coisa não está funcionando do jeito que a gente quer, né, que a gente imagina que seja o correto e o bom para todos, que a gente sempre tenha essa preocupação com a comunidade, né, com o outro. Exato. É isso aí. Ok? Isso mesmo. Pois então, muito obrigada, viu? Nós te agradecemos, minha querida. Gente, muito obrigada a vocês por terem acompanhado o nosso podcast até o final. E não esqueçam, viu, de curtir,
de compartilhar e deixar o likezinho, enfim, compartilha com muito, 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 viu? Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.